Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Eduardo Queiroz, estou aqui convidado pela organização do Centro Espírito Batuíra para uma palestra online e o tema de hoje que nós vamos falar é sobre a influência dos espíritos. Antes de começar a palestra, vamos fazer uma prece de abertura. Então vamos mentalizando no Pai Celestial, vamos mentalizando em Jesus, nosso Mestre, nos mentores da casa Batuíra, que a gente possa, ao longo dessa palestra, trazer conhecimento, trazer informações para a nossa evolução, para a nossa melhoria, para o nosso crescimento espiritual. Que os nossos amigos espirituais nos influenciem para o bem, para uma boa palestra, para bons pensamentos, para boas atitudes, e que a gente possa estar mais tranquilos, mais calmos, e que a gente possa adquirir conhecimento ao longo desse momento que vamos ficar juntos aqui. Agradecer novamente ao nosso Pai, ao nosso mestre amigo Jesus, que assim seja, graças a Deus. Bom, como eu já falei, então o nosso tema de hoje é a influência dos espíritos. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação para ajudar aqui na didática da palestra. Então, começando aqui, vamos falar sobre a influência dos espíritos. A influência dos espíritos no nosso pensamento, nos nossos atos, nos acontecimentos da nossa vida. É isso que a gente vai passar hoje para vocês. Então, o que seria os principais pontos que a gente pode ver sobre esse assunto? O primeiro delas é a natureza da influência dos espíritos nos nossos pensamentos e atos, né? Qual é a natureza, né? Como que a gente identifica isso? Segundo, a gente explicar como que se processa essa influenciação, essa troca entre os espíritos encarnados e desencarnados. E a terceira é a forma de neutralizar as más influências, né? Como que a gente faz para fugir dessa armadilha, né? De receber más influências. Então a gente começa lá pelo Livro dos Espíritos, na questão 459, onde Allan Kardec pergunta para os espíritos superiores se os espíritos influem em nossos pensamentos e atos, e os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, a gente pode pegar dessa resposta do Livro dos Espíritos, que é de ordinário, ou seja, o normal, o comum, o casual, são eles que nos dirigem, né? Que foi a resposta que os espíritos deram para Kardec. Para quem não acredita em espírito, pode falar que as ideias são suas mesmo, né? São as suas ideias que você tem, né? Mas a gente recebe influenciação o tempo todo, durante o dia, né? Durante a nossa jornada. Mas mesmo para quem acredita em espírito, a pessoa pode assim viver num piloto automático aí no dia a dia e não reflete, né? Não para pensar um pouco. Então assim as coisas acontecem, essa influenciação o tempo todo. E se você está no piloto automático, você não se vigia, né? Você não não fica pensando, poxa, aconteceu tal coisa, tem uma informação que chegou assim, nossa, parece que foi uma intuição, alguma coisa assim. Não, você está no piloto automático, mesmo você acreditando em que existe espírito, né? Então, assim, a gente precisa estar muito atentos, né? A gente precisa estar muito, assim,
pensativos nas coisas que acontecem ao longo do nosso dia, né? No livro Ação e Reação, no capítulo 8, que é o livro que foi escrito, né, foi ditado por André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier. E nesse capítulo 8 tem uma passagem que fala assim: todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa. Existe aquele ditado popular: dize-me com quem andas e te direi quem és. A espiritualidade, ela inverte a frase: dize-me quem és e eu te direi com quem andas. Por quê? Porque a espiritualidade conhece, ela nos conhece, né? Então, quando a gente fala em desejo central, é algo que a gente pensa muito. É aquela, é aquele débito que a gente tem de vidas passadas, provavelmente, que a gente veio aqui resgatar, a gente veio reparar, a gente veio aqui corrigir, né? Da nossa última, penúltima, sei lá, de alguma encarnação anterior, de alguma vida nossa anterior. Então, esse desejo central é algo que a gente ainda não conseguiu corrigir. Existem várias coisas, a gente não tem um problema, né? A gente não tem um defeito ou uma coisa para corrigir. Mas tem aquela coisa que é mais gritante, né? Então, se a gente dá um exemplo, por exemplo, assim, a bebida. A pessoa, ela não que ela seja uma pessoa que fica caindo na rua de bêbada, não é isso. Mas é uma pessoa que dá muito valor para a bebida alcoólica, ou para o cigarro, por exemplo, juntos, assim, né? Fuma e bebe com uma certa frequência, diariamente, várias vezes, tal. Essa pessoa, ela, o tempo todo ela está fazendo isso. Toda hora ela está acendendo um cigarro, toda hora ela está, ou todos os dias ela bebe, né? De uma maneira assim, socialmente, que pode dizer, mas, né? Ela bebe. Então, os espíritos percebem isso, logicamente, está claro, né? E aí eles atuam nessa, vamos dizer assim, eles atuam nessa frequência, nisso que você tem de desejo central. Então a gente precisa fazer a nossa melhoria, a gente precisa pensar nas coisas que a gente faz durante o dia, porque de repente a gente vai conseguir captar isso de alguma maneira, em algum momento, e falar assim: puxa vida, eu tenho um problema aqui. E você tratar desse problema, e você corrigir esse problema. O que vai acontecer com isso? Você vai trocar o seu desejo central. Você não vai mais ter esse desejo central como a bebida, como o cigarro, por exemplo, que eu dei aqui, vai ser alguma outra coisa, né? E aí, a partir daí, os espíritos não vão mais conseguir se conectar com você pela bebida, né? Então, a gente pensa aqui nessa fala aqui do livro de Ação e Reação, e a gente realmente começar a imaginar o que a gente qual que é o nosso calcanhar de Aquiles, qual que é o nosso ponto fraco, vamos dizer assim, que a gente sabe, porque a gente se conhece, a gente sabe as coisas que a gente tem de defeito. Às vezes você quer colocar uma sombra nisso aí, você quer esconder isso, mas a gente sabe, né? Então, a gente precisa sempre estar vigiando, né? A famosa vigiar e orar, né? Jesus fala. Aí tem um vídeo na internet que eu não vou passar aqui para vocês, mas chama Sozinhos, né? E aqui, nós estamos sozinhos? Não, nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos sempre acompanhados, desde da infância, com os nossos amiguinhos espirituais,
e ao longo da nossa jornada, como eu falei. Então, nesse vídeo chamado Sozinhos, que foi produzido e tem na internet para você procurar, ele é interessante, ele é meio longo, mas assim, basicamente mostra os dois lados da moeda. Existe um casal, né, na história, encarnados, e existe um rapaz que é desencarnado, que ele sempre está ali na casa desse casal. Por quê? Porque ele se conecta com o marido pela bebida. Então o marido chega em casa, é um trabalhador, uma pessoa honesta, né? Aparentemente está tudo certo. Mas ele chega em casa, cumprimenta a esposa, tudo bem, sem nenhum tipo de problema, mas a primeira coisa que ele faz, ele vai na geladeira e abre uma cerveja. E a hora que ele toma a cerveja, esse desencarnado aí, ele suga aqueles fluidos que saem do cheiro, né, exala da cerveja. E então assim, esse marido, ele está conectado com um espírito, se não falar que ele é inferior, né, um espírito que está nesse vício, preso a esse vício. E quando ele sai para beber com os amigos, enquanto ele sai para beber com os amigos e a companhia que ele carrega, além desse rapaz que é desencarnado, que já vive na casa dele, ele carrega outros espíritos que querem a mesma coisa que ele, que é a bebida. Então, da mesma maneira que ele está sendo influenciado por esses espíritos, a esposa dele, que está em casa, às vezes, pensando no marido, se está tudo bem com ele, ela faz uma prece, né? Uma prece muito cativante, assim, uma prece muito sincera, de coração, onde ela fala que gostaria que o marido dela tivesse tudo bem, que não acontecesse nada com ele, que ela desejaria o melhor para ele. Aí ela transmite pelo pensamento essas boas vibrações. E os espíritos bons captam isso e vão tentar influenciá-lo da maneira melhor possível. Então, é legal esse vídeo porque você vê os dois lados, né? Então, quem puder assistir, chama Sozinhos, na internet. Existe a gente fala dos nossos temas básicos, temas centrais, o nosso desejo, né, central, e tem uma palestra do Haroldo Dutra, onde ele traz os principais pontos, né, ou as principais, quais são as chagas, né, da humanidade. Então, a gente vê que as duas grandes chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, que está bem no centro desse slide, ele nascem os pontos, os temas centrais. Em prazer, onde nós temos o poder, onde nós temos o prestígio e onde nós temos a posse. Esses quatro temas que ele chama de 4Ps, aí tem todas as características, né, que a pessoa pode ter. Então, quando a gente tem um dos nossos temas muito focado, por exemplo, no poder, onde a gente está falando aqui de arrogância, violência, arbitrariedade, dominação, ira, prepotência, né? Isso é o que carrega a gente. Se, por exemplo, o nosso tema central for o poder, então a gente precisa trabalhar isso, né? A gente tem isso, mas a gente precisa trabalhar. Então, isso que faz com que os espíritos se conectem, né? Então, quando fala de prazer, pela gula, pelo consumismo, pelo sensualismo, pela luxúria, pela preguiça, né? Nós temos aqui o prazer. Então, assim, a gente busca alguma coisa para a gente e os espíritos que se conectam conosco, e aí pode ser os encarnados ou os desencarnados, nos influenciam e são influenciados pela gente. Então, como diria Santo Agostinho, que ele fala, a frase dele abre aspas, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para mim de se queixar. Foi assim que cheguei
a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Fecha aspas. Santo Agostinho fazia a sua reforma íntima diariamente ao se deitar, né? Então, diariamente você vai se trabalhando, você vai se modificando passo a passo, né? E a chance de você ser influenciado negativamente, o que acontece nesse caso? Ela diminui, porque se você está procurando a sua melhora e você está fazendo a sua reforma íntima, a influenciação negativa, a tendência é que ela diminua, porque você vai trabalhar com seus temas centrais para sair desse orgulho e sair desse egoísmo. Como eu já falei da influenciação de encarnados e desencarnados, a influenciação mútua. Todos nós temos a nossa capacidade de influenciar alguém e de influenciar a nós mesmos. Do mesmo modo, as pessoas têm o poder de nos influenciar. Os desencarnados também emitem pensamentos, estabelecendo-se pela sintonia, vínculo entre nós e eles e nós. Então, a influenciação é mútua, é do lado de cá para o lado de lá, do lado de lá para o lado de cá. É aqui entre os encarnados, entre os encarnados e os desencarnados, e também entre os desencarnados, porque acontece também a influenciação só no plano espiritual, né? Como nós somos espíritos, né, a influenciação sempre acontece entre espíritos, só que alguns, né, encarnados e outros não. Há essa sintonia que se cria, né, faz esse vínculo, faz essa troca acontecer, né? Então temos todos os tipos de influenciação, né, que a gente já falou. Então eu preciso refletir aquilo que eu penso, né, aquilo que eu sinto, as ideias que vão surgindo, né, na minha mente e o que eu faço com isso, né? Então a gente tem que refletir. A gente não pode fazer muitas coisas muito por assim de sopetão, já vai lá e faz, sabe? A gente precisa ter aquele momento de dar uma respirada, pensa e aí age. A ideia vem, aí você fala, né? A ideia vem e aí você faz alguma coisa. E não já meio que fazer meio junto, assim, porque aí você está atropelando as coisas, né? Então, é isso que eu imagino. Como que se processa, que a gente falou lá no começo, como que se processa essa influenciação, né? Então, imaginemos todo o universo mergulhado em um mesmo fluido universal, que vibra sobre a ação do pensamento e da vontade. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 10. E, de acordo com o que falamos, pensamos e gostamos na vida, entramos na sintonia dos espíritos. E essa sintonia significa um processo de aproximação psíquica um do outro. Tornamo-nos pessoas simpáticas, passando a haver uma interferência de um sobre o outro. Então, o que a gente está falando aqui? O universo está mergulhado, o fluido cósmico universal está em todo lugar, nós estamos mergulhados nele. Ele é o veículo de transmissão do pensamento, é através desse fluido que está impregnado em todo o universo é que o pensamento viaja, né? No livro Ação e Reação, no mesmo livro que a gente já citou antes aqui, existe lá o instrutor Silas, que é o instrutor do André, que ele fala que a velocidade do pensamento ela é superior à velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, assim, o pensamento viaja a uma velocidade muito rápida. Por isso que a gente fala que a prece ela chega aonde ela precisa chegar. Quando a gente faz o Evangelho no Lar, que a gente tem aqui o costume de fazer semanalmente, ou cada um tem a sua maneira, né, de fazer o Evangelho no Lar. Você que faz o Evangelho e no final você vibra pela sua casa, você vibra pela sua família, você vibra ali pelo alimento que você
você recebe, que a água sua, você pede para que ela seja fluidificada, mas nesse mesmo momento você também vibra pela sua cidade, pelo seu bairro, pelo seu país, pelo planeta Terra. E a espiritualidade superior, ela pega trabalha esses pensamentos e ela direciona para onde mais precisa. Então, é através do nosso pensamento, através do fluido cósmico, que a gente consegue fazer com que o pensamento chegue em algum lugar e que o pensamento também chegue até nós, né? Então, a influenciação está aí. Quando eu penso algo positivo, eu vou atrair espíritos no mesmo padrão vibratório, né? E os negativos, a mesma coisa. Agora, quando falamos, pensamos e gostamos na vida, que a gente entra em sintonia, então a gente vai se alimentando daqueles pensamentos que podem ser saudáveis ou não. Então, a atitude, o que a gente vai recebendo ou que a gente vai influenciando, pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Então, não tem para um lado ou para o outro, né? Vale para os dois. Aí a gente fala, a influência positiva. Se nós, pelos nossos atos, pensamentos, pelo nosso tipo de vida, nos tornamos simpáticos a espíritos nobres, eles nos influenciarão positivamente, para o bem, para o amor, para a paz, para a alegria de viver, de crescer e de progredir. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de pessoas trabalhando para a mediunidade, trazendo conhecimento, trazendo informações para o bem comum, né? Então, essa influenciação positiva de espíritos nobres, que a gente consegue pelos nossos pensamentos bons, nos conectar com eles, né? Isso vai criar uma rede de amigos que a gente vai ter muito grande, espíritos mais próximos. E o que os espíritos superiores, nobres, querem da gente? Que a gente evolua. Eles querem que a gente cresça, eles querem que a gente siga em frente. Já a influência negativa. Se nos tornarmos simpáticos a espíritos negativos, viciosos, atormentadores, não tenhamos dúvidas de que nos influenciarão negativamente. Nossa vida será muito mais amarga, porque essas entidades não nos deixarão avançar, segurarão o nosso ritmo e nos perturbarão. Então, a influência negativa também é de acordo com o nosso padrão mental. E aí depende da gente, né? A gente tem que vigiar os nossos pensamentos, né? E como a gente é imperfeito, tem muito erro, a gente tem muito defeito ainda para corrigir, estamos num planeta de provas e expiações, nós temos muito pensamentos não bons, né? Pensamentos num padrão vibratório mais baixo, né? Quando eles chegam, esses pensamentos, a gente tem que rechaçar, a gente tem que tentar mudar o pensamento. Então, vem uma ideia para você, você recebeu aquilo, na hora você detectou, nossa, não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu quero para minha vida. Muda, foca em outra coisa, vira, né? Vira a chave, tenta mudar o pensamento, muda para outra coisa, né? Tem uma pessoa que eu conhecia que ela falava assim que ela tinha uma tesoura imaginária pendurada na correntinha, no pescoço, como se fosse uma tesoura que cortasse os maus pensamentos. Então ela imaginava a tesoura cortando aquilo ali na hora e ela trocando isso por um pensamento bom, né? Um pensamento bom para ela. Então, assim, a gente tem que ir criando alguns hábitos, né? A gente tem que criar alguns hábitos para ir nos modificando e nos mudando, né? Assim, esses pensamentos ruins, né, que a gente tem, não são meus, né? Estão vindo, né? São de espíritos, né? Que estão nos influenciando, porque existe o pensamento que eu tenho e existe o pensamento que a gente recebe, né? Então a gente precisa trabalhar isso, né? Tem pessoas, por exemplo, que elas não falam uma frase sequer, sem colocar um palavrão,
uma palavra meio assim, chula no meio, né, da frase. E é hábito, um mau hábito, mas é um hábito, né? Aí a gente vai se habituando a falar, e aí o que acontece? Tanto do lado desencarnado, quanto do lado encarnado, você aproxima pessoas que gostam de falar palavrão, né? Então, você tem longas conversas com pessoas falando o tempo todo palavrão, você está cultivando isso daí, essas amizades. É essas amizades que você vai ter, né? Por outro lado, tem pessoas que fazem discursos, conversam horas com pessoas em reuniões, de trabalho, em reuniões de, mesmo assim, de lazer, e não fala uma palavra sequer, nem próximo, sempre se vigiando, e depois que vira um hábito, não fala, não precisa falar palavrão, né? É um hábito, né? É uma coisa que é uma disciplina que virou uma coisa espontânea, é uma disciplina que você transformou numa coisa natural, e aí você não fala mais. Então, depende da gente. A gente que vai conseguir fazer com que essa influência positiva ou negativa tenha algum efeito sobre a gente, né? De acordo com a nossa vigilância. Lá no livro dos médiuns, que também fala desse assunto, assim, todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos sujeitos à influência dos espíritos desencarnados. Essa influência é permanente e os que não se preocupam com os espíritos, ou nem mesmo creem na sua existência, estão expostos a ela como os outros, e até mais do que os outros, por não disporem de meios de defesa. Isso lá no item 244. Então, aqui ele fala, seria errado pensar que é necessário ser médium para atrair os seres do mundo invisível. Eles povoam os espaços, estão constantemente ao nosso redor, nos acompanham, nos veem e observam, intrometem-se nas nossas reuniões, procuram-nos ou evitam-nos, conforme os atrairmos ou repelirmos, no item 232 do Livro dos Médiuns. Então, a maioria das pessoas, né, nós não somos médium ostensivos, nós somos médium mais intuitivos, né? Então, a gente não escuta externamente, né, como os médiums ostensivos, mas a influência é constante, ela é permanente. O tempo todo a gente está sendo influenciados para o bem ou para o mal. E as pessoas que não acreditam, por que ele fala que ficam mais vulneráveis? Porque elas não acreditam em espíritos. Elas acham que não existe isso de você ser influenciado por espíritos, sendo que não existe espíritos, né? Então, essas pessoas estão mais vulneráveis, porque elas acham que o pensamento é delas, então como elas que pensaram naquilo, elas não receberam nenhuma influência externa, né? Elas vão ter mais dificuldades para trabalhar com isso. Porque, assim, elas precisam realmente achar que vão ter que fazer alguma reforma íntima, vão ter que fazer uma... mudar a maneira de pensar, que o pensamento é dela até então, ela acha isso. Então, aqui o Livro dos Médiuns fala que isso que é mais difícil para pessoas que não acreditam, né? Não creem na existência dos espíritos. A influência dos espíritos no livre-arbítrio. Bom, assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas que julgarão encontrar-se por acaso. Inspirarão a alguém a ideia e passar por tal lugar. Chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso levar ao resultado que desejam. De tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, o espírito joga a ideia, quem toma a decisão é você, né? Somos nós. Nós tomamos a decisão. Nós temos o livre-arbítrio, né? Mas que ele traz a ideia, ele traz, ele vai tentar, né?
que ele não pode fazer pela gente, mas ele pode tentar nos influenciar para que a gente faça aquilo que eles querem, né? Nós não somos uma máquina, não somos marionete, né? Nós que decidimos. Então aqui, um encontro que, por exemplo, parece que foi por acaso, né? Pode ser influência dos espíritos, né? Porque nada acontece por acaso. Então, as coisas são muito bem planejadas no plano espiritual. E aí, quando a gente fala planejadas no plano espiritual, tanto no plano superior quanto no inferior. Existe planejamento no plano inferior também. Eles planejam como que eles vão influenciar negativamente pessoas encarnadas, né? Ou até espíritos desencarnados, né? Estão lá no mesmo plano. Eles planejam, existe planejamento. Não é assim, vai fazendo as coisas de qualquer maneira, né? Então, a gente vê que, pro lado do bem, eles planejam o nosso crescimento, a nossa evolução, e pelo lado negativo, eles planejam a nossa queda, né? Que a gente fique igual a eles. E a influência dos espíritos se dá onde? Na mente, né? A influência dos espíritos é a ocorrência comum, garantida pelos princípios da sintonia mental, pois é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito, nos ensina Emmanuel. Quando um pensamento nos é sugerido, é como que uma voz que fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que nos ocorrem no primeiro impulso. Então, aqui está o que normalmente, geralmente ocorre. Aquele primeiro pensamento imediato que vem, normalmente é o nosso. Somos nós, nosso espírito, nossa mente que está pensando naquilo. Aí, um segundo, um terceiro, sei lá, um quarto pensamento, aí sim, são pensamentos que são nos sugeridos, né? São sugeridos para nós. Então, no primeiro momento, o pensamento é o nosso, né? É uma regra, mas existem, logicamente, as exceções. Então, assim, esse pensamento foi meu? Eu mesmo que tive? Fui eu que pensei? Ou será que veio uma influência ali de um espírito? Né? Mas veio, né? Veio. Então, assim, o que é importante? É importante o que a gente faz com o pensamento, né? O pensamento é meu e eu vou tomar uma atitude. Ou eu recebi uma influência, né, uma intuição, e tomei uma atitude. É isso que a gente pensar. Eu tenho que analisar que o seu pensamento é bom ou não, né? Então, assim, pode ser nosso, pode ser de um espírito, mas a gente tem que pensar naquilo que a gente está recebendo, na informação que está vindo, para que a gente transforme isso em algo bom, positivo. E aí, a gente fala da influência espiritual positiva e negativa. A positiva, todas as influências de espíritos bons, dos propensos ao bem e daqueles que querem, de alguma sorte, nos ajudar em nosso progresso espiritual. Como exemplo, a gente pode citar o nosso anjo da guarda, nosso anjo guardião, nosso amigo espiritual que nos acompanha ao longo da nossa jornada aqui na Terra, né? A missão é amparar-nos em nossa jornada evolutiva. Então, esse anjo da guarda nosso, ele vai nos influenciar positivamente, porque ele é melhor do que a gente. Ele está numa escala evolutiva acima do que a nossa. Então, ele vai nos ajudar positivamente. A influência negativa, existem duas. A chamada de natural, quando espíritos ignorantes de sua situação no mundo espiritual agem sobre o encarnado, sem a intenção de prejudicá-lo. Ou uma outra influência espiritual negativa, que é a obsessão, quando espíritos inferiores atuando deliberadamente sobre outros espíritos, encarnado ou não, né? Querendo prejudicá-los de alguma forma. Então, no primeiro caso positivo, nós temos o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda. A gente deveria, sempre quando
orar para Deus, agradecer a Deus pelo nosso dia, pelo nosso alimento e todas as orações, a oração que a gente faz, cada um tem a sua maneira de orar para Deus, de pedir, a gente deveria agradecer pelo nosso anjo guardião. Agradecer porque ele nos ajuda positivamente na nossa evolução. Então a gente deveria agradecer para ele sempre, todos os dias. Falando da influenciação negativa, a natural. A natural, quando ele fala assim que é espíritos ignorantes de sua situação no mundo espiritual. Por exemplo, uma pessoa que desencarnou, não acredita num plano espiritual, não acredita que existe vida após a morte, e ele está lá, perdido. Ele está desencarnado e às vezes nem sabe que está desencarnado. E ele fica onde? Que a vida dele era toda material. Ele fica próximo da casa dele. Então ele volta para a casa dele e vê lá os entes queridos lá, e ele tenta se comunicar e ninguém conversa com ele, ninguém escuta o que ele fala, as pessoas o ignoram, né? Porque elas não estão ali vendo, né? Então, esse ente querido, ele vai ter uma influenciação negativa, por quê? Porque ele vai ficar atormentado, ele vai ficar de uma maneira assim, sem saber o que fazer. Se ele não pedir ajuda, se ele não orar com sinceridade pedindo ajuda, ele vai ficar, às vezes, vivendo ali naquela casa que ele vivia quando eu estava encarnado, e aí vai ter o ambiente vai ficar diferente, vai ter a influenciação dele para as pessoas que vivem ali, e ele ama aquelas pessoas. Para falar que ele é um espírito mau, não, ele é um espírito que ama aquelas pessoas, tanto que ele está ali, né? Mas ele não está ali para prejudicar, só que a influência dele é negativa, né? Não é boa. Agora, a outra influência negativa, que é a obsessão, aí já ela é um pouco mais profunda, né? Porque lá no livro A Gênese, também lá Kardec fala que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Até um ponto que chega a o indivíduo ele ser totalmente obsediado por um espírito mau e ele praticamente perde ali a noção da realidade, né? Então a obsessão é uma influência totalmente negativa, mas que vai muito além só de querer que você não cresça ou querer que você não melhore ali. Não, ali já é uma coisa um pouco mais grave, já mexendo com o seu organismo, mexendo com a sua parte física mesmo, né? Então, tanto ela pode ser sutil, mas ela pode ser um grau mais assim que você precisa de tratamento até médico, né? Nem trabalho num centro espírita para tentar fazer um trabalho de desobsessão, às vezes já consegue resolver de tão a influenciação ser tão pesada em cima da pessoa de ela não conseguir com prece, com atendimento fraterno sair dessa situação de tão grave que é esse tipo de obsessão mais profunda, né? A obsessão é uma espécie de enfermidade de ordem psíquica e emocional, que consiste num constrangimento das atividades de um espírito pela ação de um outro. A influência maléfica de um espírito obsessor pode afetar a vida mental de uma pessoa, alterando suas emoções e raciocínios, chegando até mesmo a atingir seu corpo físico. E aqui nós temos uma tirinha onde fala: o Silva está com uma obsessão muito difícil de resolver. Aí o outro espírito fala: é porque o obsessor é muito endurecido. Ou então a vingança é de outra vida? Nem tanto. A dificuldade está no Silva corrigir os seus defeitos. Veja só, a gente tem que estar vigiando os nossos pensamentos. Porque aí, eu estando com uma atitude diferente, eu pensando diferente, pensando positivamente, eu não vou me deixar influenciar por espíritos que querem o meu mal, que não vão conseguir entrar na mesma sintonia do meu pensamento, que é o local
que existe a união entre um espírito e outro, é pelo pensamento, né? Então, a obsessão é uma coisa mais séria. E lá no Livro dos Espíritos, nós temos mais algumas questões. A 464 fala assim: como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Tá respondido, né? A gente saber se é de um bom ou mal. Os espíritos bons não aconselham senão o bem. A questão seguinte, a 465, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer com eles. Eles não querem a nossa felicidade, eles querem que a gente sofra também, querem que a gente seja igual, né, a eles. Né? E na questão 465A, isso lhes diminui o sofrimento? Não, mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. Então, você vê, se eu fizer aquele espírito sofrer, aí para mim vai ser bom. Não, não vai mudar nada. É que ele realmente tem inveja e aí eles querem que os espíritos que estão tentando ir pro lado mais feliz ali, né, também piorem. Por isso que a gente às vezes falava assim, eu estou estudando o ESD, estou fazendo curso, nossa, chega no dia de ir na aula, eu tenho uma dificuldade, parece que tem sempre alguma coisa que me impede de ir. Não, você está tentando ir aprender, estudar, melhorar, crescer, evoluir. Os espíritos maus vão tentar fazer com que você não vá. Né? Então é a sua força de vontade ali, a sua maneira de querer seguir adiante para o bem, faz você não se ligar a eles. Porque se você cair, eles vão te influenciar e você vai falar assim, hoje eu não vou, hoje eu não vou, deixa quieto. Aí eles vão conseguir aquilo ali, porque eles estão vendo que você está crescendo. Né? Então a gente precisa tomar cuidado. E como que a gente neutraliza então? Né? Se as influências espirituais negativas existem, como que a gente neutraliza essas influências? Para neutralizar a influência dos maus espíritos, a doutrina espírita nos indica uma receita simples, mas infalível: a prática do bem e a fé em Deus. Agindo sempre assim, conseguiremos neutralizar a influência negativa, imunizando-nos contra a maldade que, em outros casos, poderia atingir-nos. E aqui, no atendimento fraterno, uma mulher encarnada: me ajude, eu sinto meu marido sempre junto de mim. E lá no plano espiritual, o marido fala para um outro espírito, marido desencarnado: me ajude, ela só vive pensando em mim. E aí você vê que o pensamento dela está segurando o marido. Né? Então, aí é uma influência de encarnado para desencarnado. Né? Ela que está obsediando ele. Né? Então a gente tem dos dois lados, como a gente já disse. Né? E Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, capítulo 26, versículos 41. Precisamos vigiar e orar diariamente, fazendo um hábito mais que salutar, um hábito para o nosso bem, né? Para o nosso crescimento, para a nossa evolução. A gente vive num mundo de provas e expiações. Então não vai ser um mar de rosas, não vai ser uma calmaria. Sempre teremos problemas pela frente, mas faz parte, né? Aí, vigiando e orando, vai facilitar a nossa conexão com uma espiritualidade superior, uma espiritualidade do bem. Bom, era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade e, novamente, vamos fazer uma prece aqui de encerramento, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos abençoe sempre, continue nos abençoando, que Jesus, nosso Mestre, continue nos influenciando com seu Evangelho, com sua sabedoria, com seus ensinamentos, e que a gente, na prática do bem, diariamente, faça de cada dia nosso uma reforma íntima, para que a gente possa crescer
evoluir e atrair boas companhias, já que a gente sabe que estamos sempre com companhias, tanto encarnados como desencarnados. Então, que a gente atraia boas companhias para o nosso crescimento. É isso que eu desejo, agradecendo a Deus e a Jesus. Que assim seja. Muito obrigado pela oportunidade. Espero qualquer dia regressar aqui para uma nova conversa com vocês. Obrigado, pessoal.